Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer um escudo viking, um tutorial bem iniciante, facinho, para vocês aprenderem também a mexer no Blender. E eu vou ensinar ele voltado para games, tá? Então a pipeline vai ser voltada para fazer ele da melhor forma possível para jogos, tá bom? Mas se você quiser fazer ele para filmes ou para outra mídia que tenha maior resolução, dá para seguir o mesmo tutorial, mudando só algumas coisas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vocês vão ter que baixar o aplicativo PurHalf. Não é obrigatório, na verdade, mas eu gosto de usar ele para colocar a referência e ela fica aqui em cima da tela, tá vendo? Aí eu posso mexer na minha tela e ela continua aí. Então vocês podem baixar esse aplicativo, é de graça, e selecionem a opção Enable Always on Top, que fica aqui embaixo, tá? É, e aí você pode mexer e ela fica aqui. É só arrastar a referência aqui que ela fica nessa telinha. Você pode aumentar o tamanho dela. Eu vou deixar pequenininho. Eu escolhi essa referência, mas vocês podem escolher outras. E por enquanto a gente vai fazer só o escudo de frente. A gente não vai fazer a parte de trás, tá? Então eu vou deixar minha referência aqui do lado e vamos começar. Vou deletar esse cubo, Shift A, eu vou criar um cilindro com 16 lados, tá? O de vocês vai estar 32, muda para 16. E aqui, ó, você coloca Triangle Fan. E agora, SZ, a gente vai escalonar ele. Então, eu vou deixar mais ou menos assim. Um pouquinho mais. E entrando no modo de edição com Tab, vocês vão ver que tá assim. A gente não quer deixar esse artefato aqui no meio, né? Que tá tudo vindo para um ponto. Por quê? Eu vou explicar rapidamente, gente. O ideal do Blender é você trabalhar com quads, que são 4 lados, né? Um quadrado normal. Triângulo a gente também não usa, porque ele pode gerar certos artefatos. E quando você começa a colocar modificadores aqui, ó, tipo subdivision, bevel, pode começar a dar uns problemas, porque o algoritmo do Blender ele funciona melhor com quadrados. E N-gon é quando a gente tem vários lados, mais de 4. Então por isso que eu falei para vocês mudarem para Triangle Fan, porque se vocês criassem com um cilindro e colocassem N-gon, que é o que vem por padrão, olha o que acontece. Ele gera uma face enorme com um monte de lado, que cada um desses é um lado. E isso dá um maior problema, porque a gente tem um N-gon gigante, tá? O Ctrl Z, vocês desfazem qualquer ação, tá? Então aqui a gente vai selecionar todas as faces. Em vez de você selecionar uma por uma, você pode vir aqui, mudar para seleção em círculo e selecionar tudo. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar o outro lado junto já. É só segurar o Shift. E a gente vai inserir uma face com o I, mais ou menos desse tamanho. E agora, no modo de seleção de Edge, a gente vai fazer com que ele vire quads. Então é só você selecionar uma face, uma edge, pular e ir fazendo isso tudo. Eu vou fazer isso dos dois lados. E agora dissolve edges. E pronto, tá vendo? Parece que é um triângulo, mas esse ponto aqui, ele conta como duas faces, ó. 1, 2, 3, 4. Então a gente conseguiu fechar esse cilindro sem causar nenhum N-gon ou triângulo, tá bom? Então isso é uma boa prática. Agora, vamos criar as outras partes do nosso escudo. O escudo, ele vai ter uma bordinha, né?
que é como a gente pode ver aqui na nossa referência, tem essa bordinha aqui. A gente vai criar ela. Para isso, é bem fácil. Você seleciona também todas as faces de novo. E o I para inserir. Eu vou deixar mais ou menos assim. E agora, a gente pode selecionar tudo isso. É só, ó, quando você vem aqui e seleciona bem aqui e segura com Alt, opa, ele vai selecionar um loop. Tá vendo? É que aqui não é um bom exemplo, mas aqui, ó, ele seleciona tudo isso. Por quê? Eu tô bem na bordinha da intersecção entre essas duas faces, selecionando com Alt. E ele tá entendendo que eu quero que ele pegue tudo isso. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai dar uma volta. Entendeu? É que isso é um exemplo meio ruim para dar para vocês, porque ele tá entendendo que o loop é tudo isso. É algo para entender mais para frente, mas o que importa é se vocês selecionarem aqui na bordinha com Alt, ele vai selecionar tudo isso. E aí a gente vai dar um Ctrl E, Extrude Face Along Normals, e vai extrudar para cima, para fazer a bordinha do nosso escudo. Pronto. Temos a bordinha. Agora a gente tem a base do nosso escudo e a gente vai com Shift A criar as próximas partes dele, tá? Então, eu vou criar aqui uma mesh, um outro cilindro e dessa vez eu vou colocar Triangle Fan de novo. Eu vou mostrar para vocês que mais fácil que fazer assim separado, você pode vir aqui, selecionar essas faces aqui, dar um Shift D para duplicar. Opa, ele estava com as outras de fora selecionadas. Dá um Shift D para duplicar, um ESC para voltar para o lugar, um P para separar a seleção, e aí você vem aqui para o modo de objeto, seleciona ele, A para selecionar tudo no modo de edição, e extruda para cima, tá vendo? E ele já fica exatamente no lugar que você quer. E aí, a gente está fazendo a partezinha do meio do nosso escudo. Eu vou com o S escalonar um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês que vindo aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Você clica aqui, você pode ativar o Matte Cap, que muda o tipo de material que você está vendo, né? Facilita em alguns casos. Mas o que eu gosto de usar é vir aqui, ativar o Cavity e colocar Both. E aí fica muito mais fácil de você visualizar as suas faces e as pontinhas dela, tá vendo? Isso tá só na visualização, tá bom? Então pronto, ó. A gente vai seguindo a nossa referência e vamos fazendo aqui do tamanho, mais ou menos. E agora, para criar essa bolinha aqui no meio, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no modo de edição e vou inserir uma face com I. Mais ou menos, ela é meio que assim, né? E agora, a gente vai extrudar isso daqui, tá? Mas antes eu vou deletar essa face. Menos faces que você puder ter, melhor. Como isso vai ficar dentro, que eu já vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, eu vou deletar essa face. Aí a gente seleciona o loop daquele jeito que eu ensinei, segurando com Alt aqui, quase na intersecção. Ele vai selecionar esse loop. E aí a gente clica E para extrudar em Z. Então vamos fazer mais ou menos assim. Depois E de novo para extrudar em Z. Então você clica E, Z e S para ir formando um círculo. Agora E de novo, extrudar em Z, S. Aí aqui com a ferramenta, deixa eu tirar isso daqui.
com essa ferramenta aqui de mover, a gente vai adaptando essa forma. E pronto. Aí a gente não vai fechar com F, porque o F ele cria faces, mas aí a gente vai ter um grande enigon. A gente não quer isso. Então, como que a gente vai fechar isso daqui? Vindo aqui no modo de faces, a gente vai selecionar, no modo de edge, a gente vai selecionar essa edge aqui do meio e a oposta, F, essa e a oposta, F para dar fio, essa e a oposta, e essa e a oposta. Aí vai sobrar essas daqui. Só que se a gente fizer isso, essa última daqui vai formar um triângulo. A gente não quer um triângulo. Então vamos voltar. E a gente vai com Ctrl R criar um loop. Tá vendo? Aí é só clicar com o botão esquerdo para confirmar. Clica 2 vezes. E agora a gente pode criar uma face. Selecionando as edges. F. Aqui também. F. E aqui também. Pronto. A gente fechou o nosso meio círculo da melhor forma possível. E aí, selecionando essas edges, a gente pode ir transformando mais em um círculo. Tá vendo? Agora eu vou vir em pontos, selecionar esse ponto, e ficou um ótimo meio círculo. Óbvio, você pode fazer com mais calma e aqui na forma você também pode ir mudando, Se você quiser, dá para mudar também, Seleciona com Alt igual eu ensinei. Aí dá para você com S ir mudando essa forma. Aí selecionando aqui o modo X-Ray, gente, fica aqui em cima, ou você pode usar o Alt Z. O que ele faz? Ele permite você selecionar tudo, uma voltinha toda. Então, dá para você vir editando assim, formato, no modo de vértices. E eu crio a seleção, com essa seleção de box, eu arrasto e eu vou selecionando. E dá para você vir mudando o tamanho, porque aí pega os dois lados ao mesmo tempo. Bom, temos aqui o nosso meio, e é sempre bom você vir renomeando, né? Então, no modo de objeto, eu vou selecionar a base do escudo e vou nomear como Shield Base, ou a gente pode colocar em português, escudo base, aqui como escudo meio, ou você pode colocar parte de metal do meio, como você quiser, só para você ir se organizando. E a gente pode até criar uma coleção, é só vir com o botão direito, New Collection, escudo, eu vou mudar o nome aqui para blocagem, e a gente arrasta aqui. Ou você seleciona o que você quer aqui, e dá um M, New Collection, ou você coloca em uma coleção que já existe. E para renomear o nome de maneira mais fácil, você clica F2 em cima da parte que você quer. E já dá para mudar o nome, tá? Então, agora vamos criar esses spikes que tem aqui, né? Para isso, eu vou criar... Essa parte está um pouquinho pequena, eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou criar com Shift A um cubo. E a gente vai fazer mais ou menos esse formato de spike. S em Z, S em X, e aí a gente vem no modo de edição.
Vamos selecionar essas partes, S, Y, para trazer aqui. Na verdade, né, ele tem uma divisão no meio. Vamos ver aqui de pertinho. Ele tem essa divisão no meio. Então, eu vou com Ctrl R criar um loop. Selecionar essas pontinhas. E abaixar. Aqui a gente faz a mesma coisa. E a ponta, ela é pontudinha. Então a gente vai trazer essa parte aqui pra frente. Para deixar ela bem fininha, eu vou abaixar. E a parte de trás aqui, ela também é um pouco pontudinha. Então a gente traz aqui para trás. Abaixa essa parte aqui. E vai adaptando. Tá? Eu acho que assim tá bom. Eu só tô mostrando para vocês como que faz. Mas vocês podem fazendo da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Então, eu vou trazer essa parte aqui mais pra frente para deixar mais pontudinha. E essa, opa! E essa edge aqui, vou subir mais. Eu acho que tá muito comprido, então com S e X e S em Y, eu vou afinar também. E aqui, com o modo X-Ray, eu vou fazer ela ficar mais fina na ponta. E também S em X, opa, no modo de objeto S em X, para encurtar ela. Sair do modo de X-Ray. E aqui, eu vou pegar esse ponto e abaixar ele um pouquinho. Pronto. Eu acho que tá bom. Você pode até trazer essa pontinha, selecionar os dois, né? Trazer mais pra cá para ficar mais pontudinho. E agora, vou mostrar para vocês uma maneira de posicionar bem no meio, sem nenhum problema. Então, você seleciona o escudo, entra no modo de edição, e tá vendo essa edge aqui? Você seleciona ela, Shift S, Cursor to Selected. O cursor, vocês vão ver que ele tem bastante utilidades. Então, volta para o modo de objeto, seleciona o que a gente quer, Shift S, Selection to Cursor. Ele ficou um pouco abaixado, mas é só subir. E com a visão lateral aqui no modo X-Ray, a gente consegue ver mais ou menos onde que tá. Tá vendo que ficou um pouco comprido? É só a gente... Eu gosto de entrar no modo de edição e selecionar os vértices e trazer aqui, porque aí ele fica no lugar. E a gente posiciona como que tá ali. Eu acho que essa borda tá um pouquinho alta, então eu vou selecionar ela do jeito que eu falei pra vocês e abaixar. Pronto. Agora, como a gente vai criar essa voltinha, né? Acabou que eu coloquei o spike na direção errada, né? Aqui na visão de Z. Mas tudo bem. É só fazer a mesma coisa. De novo. Selection to Cursor. Aí Rotate em X90. Opa, Rotate em Z90.
E pronto, ele tá no lugar certinho. Agora, a gente vai fazer ele criar todos os outros spikes de uma maneira bem rápida, tá? Entra no modo de edição, seleciona esse spin, segura Spin Duplicates. Aí o A você vai selecionar todos sua mesh e a gente precisa que ele crie, ó, mais 5 cópias em Z, tá? E aqui quando você gira, opa, esqueci de uma coisa. Você tem que colocar o seu cursor aqui no meio, tá? Então seleciona de novo, faz aquilo tudo que a gente falou. E agora gira. E tá vendo que já deixa você posicionar certinho e ele coloca as outras. E aí aqui você clica use duplicates para ele usar cópias e pronto. Agora, para fazer os parafusinhos que estão prendendo a madeira, é bem fácil também. A gente vai clicar Shift A e a gente vai criar uma UV Sphere, tá? Vamos criar ela com 16 lados. Ela vai vir bem grande, mas você pode diminuir. E colocando ela aqui de lado, a gente vai entrar no Tab, colocar bem na visão lateral. No modo X-Ray, a gente seleciona só a parte de baixo e clica Del Faces. Pronto. Aqui a gente tem o nosso parafusinho. Bem simples. Só que eu acho que ele tem lados demais. Tá com muito polígono. Então eu vou clicar com Shift A e eu vou criar um círculo. Eu vou diminuir ele. E aqui, ó, eu vou aproveitar e fazer aquele esquema que eu falei para vocês, para posicionar o cursor aqui, selecionar, Shift S, Selection to Cursor. E ele vem aqui bem para cima, tá vendo? Eu vou escalonar. Deixa eu ver aqui na visão lateral, ele tá bem em cima. Agora eu vou clicar dois pontos. O meu no teclado tá 2 pontos, para ele isolar. E entrando no modo de edição, com o E eu vou extrudar para cima e eu vou fazer igual a gente fez o meinho, tá? Então cria aqui bem simples. Como ele é bem pequenininho, não precisa se preocupar que ele vai ficar em uma boa forma, mesmo de longe. Deixa eu voltar um pouquinho, que eu quero refazer, deixar um pouco mais alto. E pronto, aqui a gente faz o mesmo esquema. Só tem um problema que sem querer eu criei o meu círculo com muitos lados. Então eu vou ter que voltar aqui, deletar ele e eu vou criar um novo círculo. Opa! E aqui a gente fala que eu quero ele com 8 lados. Fill Type, Triangle Fan. Aqui a gente dá uma facilitada já, tá? Então vamos fazer dessa forma. Ele já criou aqui em cima, que é onde está meu cursor. Vamos isolar de novo. Agora a gente vai extrudar para cima. Mas antes, eu vou deletar as faces. Opa!
selecionar as faces aqui. Eu quero deletar. Eu queria deixar só o meio, mas pelo visto isso não é possível. Então eu deletei o vértice do meio, tá? Seleciona todos os vértices, extruda para cima, extruda de novo, escalona, extruda de novo, escalona. Pronto. Aí aqui, vamos ver se eu der fazer aquele esqueminha que a gente combinou, viu? Vai dar certinho. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui também. Pronto. Preenchemos aqui. E a gente pode criar um loopzinho no meio, porque aí a gente pode puxar só essa parte aqui, ó, para deixar um pouquinho mais arredondado. Mas isso é completamente opcional, tá? Porque também, como vai ficar de longe, não vai dar pra ver muito. Deixa eu ver se eu não criei 1, 2, 3, 4. Eu não criei nenhum unigon. Então tá bom. Tá ótimo. Aqui a gente tem o nosso parafusinho. Tá vendo que ele tá bem low poly, tá? Então, dava até pra ter feito ele com um pouco mais de lados. Mas de longe, ele vai ficar redondo. Depois, a gente vai adicionar mais subdivisões, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo esquema para girar ele e criar as outras cópias. Aqui no caso, a gente precisa criar 17 cópias. E a gente precisa jogar o cursor aqui pro meio de novo. Pronto, cria 17 cópias, posiciona aqui, ó. Tá vendo que ele tá um pouquinho depois? E use duplicates. Pronto. Aí a gente pode escalonar, aproveitar que o pivô tá no... O pivô tem que estar aqui no meio. Aí a gente vem aqui, usa o 3D Cursor como pivô. E a gente escalona um pouquinho. Tá ótimo. Eu acho que eu vou aumentar... Que eu quero aumentar ele um pouquinho para baixo. E aqui a gente vem, ó, com o modo X-Ray e seleciona todos ao mesmo tempo, né? Porque como eu já criei todos eles, deixa eu tentar selecionar só a parte de baixo de todos eles. Deu certo. E aqui a gente puxa um pouquinho. Aí com A selecionou tudo, sobe um pouquinho, tá? É bom você colocar ele um pouquinho para dentro da mesh para não causar nenhuma sombra indesejada, tá? Então pronto, temos aqui a nossa blocagem. Eu vou renomear tudo. Vou colocar como pinos. E aqui, ó, o ideal teria sido a gente criar, sempre você criar uma cópia da nossa parte e deixar separada. E nomear como o original. Então, escudo meio original. Aqui os spikes, a gente vai ter que entrar no modo de edição. Com o L, você seleciona aquilo que está linkado. Então, a gente seleciona só um dele, dá um P, Selection, volta para o modo de objeto e ele vai estar separado. Ah, vou dar um... Peraí, deixa eu voltar. Que a gente tinha que ter criado uma cópia dele antes. Então, Shift D, P Selection. Pronto.
Se você não estiver conseguindo selecionar, entra no modo X-Ray, que você consegue. Agora, eu vou voltar ao pivô para o Median Point. Dar um Set Origin to Geometry. Para ele voltar a origem para o meio. Opa, rotacionar em Z. E aqui no ladinho, a gente vai ter o nosso spike original. E vamos fazer isso com o resto, tá? Com a base eu não vou fazer, já que ela não vai ser duplicada. Mas com o resto eu vou fazer, tá? Então, mesmo esquema, duplica com Shift D, P para separar a seleção, seleciona ele sozinho, coloca aqui de ladinho e nomeia para original. E aqui, agora que a gente tem esse original, a gente vai duplicar ele. Ó, tá vendo que a nossa origem tá lá longe? Então a gente arruma. Mesmo esquema que eu falei para vocês antes. Então tá vendo que ele tá mais ou menos aqui, ó. Coloca o cursor aqui. Seleciona o original. Shift S, Selection to Cursor. Vamos ver se ele tá dentro. Aí vamos diminuir um pouquinho. E aqui eu vou colocar a visão de cima e eu vou arrastar ele para ficar mais ou menos aqui no meio. Agora vamos ver como que tá. Tá ótimo. Com a visão de cima, eu venho aqui no modo edição, A para selecionar tudo, Spin Duplicates, 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso de 5 cópias. Opa, tem que colocar o cursor aqui no meio. Selecionar de novo, A para selecionar tudo, e agora vai. Ele vai ficar meio estranho, é só você clicar Use Duplicates. Pronto. A gente tem aqui toda a blocagem. Eu vou renomear aqui, pinos original meio, porque esses são os pinos do meio. E aí eu vou selecionar tudo, só para garantir. M e escudo blocagem. Aí tá tudo dentro da blocagem, bonitinha. A gente tem aqui as peças separadas. E pronto, a sua blocagem está pronta. E aí, depois que você faz isso, o que é bom fazer? É bom você vir, selecionar tudo, dar um Shift D, M, New Collection e criar um High. Eu esqueci. Eu faço tão no automático de colocar HI que eu esqueci. É High alguma coisa. Eu esqueci o que significa. Mas, enfim, você vai criar uma pasta nova para o escudo. Que a gente vai colocar mais resolução. Eu só vou colocar os spikes, ó. Eu vou fazer aparecer de novo. E essa parte aqui, eu vou criar uma coleção que vai ser os originais. Escudo originais. Opa. Tá? Então fica tudo separadinho. Aí agora a gente deixa só o escudo que a gente vai aumentar a resolução. E agora, gente, é bem simples. Vamos começar aqui. Ah, faltou a madeira. Então vamos voltar lá pro deletar isso daqui. Na verdade, não precisa deletar. Vou voltar aqui para blocagem. A madeira, a gente vai dar um Shift A com o cubo. Vamos posicionar ele melhor assim. Deixar uma espessurinha. S em Y.
E como que você vai fazer para posicionar bem no meio? Aquele mesmo esquema que a gente já falou. Então, cursor to selected. Nesse caso, vou selecionar o loop todo. Cursor to selected. Esse daqui, selection to cursor. Ele vai ficar bem no meio. A gente quer... Ó, como já está na origem, a gente pode vir aqui fazendo o olhômetro, né? Mas a gente vai criar um mirror, modificador mirror em Y. Se não estiver funcionando, é porque a gente precisa colocar qual vai ser o objeto que ele vai dar o mirror. Então eu vou colocar aqui escudo base, que é o que eu quero que ele use de referência. E pronto. Agora aqui a gente pode ver que a gente tem 3 tábuas. Vamos dar um SY. A melhor coisa para você fazer nesse caso é colocar o pivô aqui bem no meio, tá? Então a gente entra no modo de edição. As nossas tábuas estão um pouco dentro do escudo, não tem problema, a gente sobe. Seleciona essa edge aqui do meio. Eu vou selecionar as duas. Shift S cursor to selected. Volta aqui para o modo objeto. Botão direito, set origin to 3D cursor. E agora, quando a gente escalonar, ele vai manter aqui no meio. E aí fica muito mais fácil. Então a gente pode dar um Shift D. Vir aqui pro ladinho. Você pode fazer olhando o número para você ver quanto você tem que ir pro lado. É só vir aqui, ó, Object, e aparece a localização. Tá vendo que tá mudando ali? Então dá para fazer bem preciso. Shift D. Pronto. Olha só. Tem várias outras formas de fazer essa mesma operação. Você pode fazer da maneira que você preferir, tá? Tem outras formas que eu preferiria fazer, mas como aqui a gente está para iniciante, vamos fazer dessa forma mesmo, tá? Agora, a gente quer criar a madeira e deixar dentro do escudo. Então, a gente vem no modo de edição de vértice. Vou colocar o modo X-Ray. Primeiro a gente vem aqui. Opa, selecionar o outro lado. S, X. E vamos escalonando. S, X. Tá vendo que ele tá ficando do tamanho? Vamos fazer isso com tudo, tá? Eles estão como madeiras individuais, né? Não tem problema, depois a gente junta tudo. É até mais fácil que esteja individual agora, porque aí a gente não tem problema de selecionar duas quando a gente só quer selecionar uma. Então vamos fazendo aqui SX. Aqui em cima é importante ter mais atenção, porque a gente não quer... Ó, eu vou abaixar aqui a madeira do nosso escudo. Eu estou dando um S em Z. Eu vou subir ela um pouquinho. S em Z para deixar ela mais fina, porque está muito espessa. Eu vou colocar embaixo da nossa parte de metal. E pronto, tá certinho aqui, tá? Se ele... Aqui no caso tá bem certinho. Tá um pouquinho aparecendo, mas
no final das contas isso nem vai mudar muita coisa, ó. Pronto. Arrumei. Pronto. Aí, agora a gente pode selecionar todas as madeiras, dar um Ctrl J. Ah, no modo de edição, né? Selecionar tudo, Ctrl J. Deixa eu ver. Não, não foi. Ctrl J. Eu tava dando Shift J. Pronto. Agora elas são um objeto só. Escudo. Vamos renomear. Escudo. Madeira. E vamos colocar aqui, ó. M. Escudo blocagem. E vamos dar um Shift D. M. Escudo high. Que eu não lembro ainda essa sigla. Porque eu fui tão no automático que eu esqueci o que significa. Mas agora a gente tira da visualização a blocagem e vamos ver só o que a gente vai transformar em melhor resolução. Agora, vamos aqui transformar em uma melhor resolução. Vamos começar pelo escudo em si. Eu vou vir aqui e a gente vai adicionar um modificador de Subdivision Surface. E tá vendo que ele vai virar tipo uma pizza. A gente quer que ele mantenha o formato. Então vamos tirar esse modificador e vamos adicionar um modificador de Bevel. Em 2. Profile Shape 1, porque a gente quer que mantenha bem a forma. E aqui a gente coloca em Arc. Você não precisa pensar nisso por enquanto. Só fazer assim. E aqui a gente coloca Subdivision Surface. Eu vou tirar agora o Cavity, porque eu quero ver bem o formato. E se você ligar o modo Wireframe, que fica aqui... Onde que tá o modo Wireframe? Calma aí. Estou procurando. Aqui. Dá pra gente ver como que tá o Bevel. Tá meio confuso, né? Então eu vou tirar e eu vou mostrar pra vocês como fazer na mão. Então a gente precisa de sustentação. Porque quando ele adiciona o Subdivision, ele vai deixar mais macio essa borda aqui. Então, deixa eu até colocar o escudo aqui para ficar mais fácil de ver. A gente vai com Ctrl R adicionar um loopzinho. Um aqui. Não precisa ser tão próximo. E um aqui. Opa. A gente já tem um aqui, né? Eu não sei como veio parar esse daqui, mas meio que já tem. Ó, sustentamos essa parte. Você pode vir aqui em Edge e Edge Slide, e aí você consegue mover sem deformar, tá? O loop de Edge que você criou. Tá? Então a gente sustentou aqui. Se a gente adicionar o Subdivision, dá pra ver que essa parte aqui de cima tá mantendo a forma. Tá? Eu vou adicionar mais para vocês entenderem melhor. Deixa eu tirar o wireframe, que eu acho que agora tá nos confundindo. Vamos fazer aqui embaixo, tá? A mesma coisa. Vamos criar uma edge de cada lado para sustentar essa do meio. Vamos criar aqui embaixo também. Estou com dificuldade de selecionar. Aqui dentro também.
Ó, e aí se eu quero mudar, eu venho aqui em Add Slides, e eu consigo mexer. Aí eu vou ligar o modo Wireframe. Na verdade, eu vou isolar essa parte para eu conseguir ver melhor a parte de dentro aqui. E a gente também vai criar uma aqui. Porque a gente quer que fique mais macio as bordas do nosso escudo. Mas nós não queremos que ele fique super. Então agora, quando a gente adicionar o Subdivision Surface, olha só. Vou colocar em 2. Ele ficou bem mais redondinho. Só que mesmo assim, ele não ficou aquela pizza, né? Eu vou clicar 2 pontos de novo para voltar ao normal. E aqui, ó, a gente vai colocar o cursor aqui no meio de novo. Colocar aqui o pivô no cursor. E aqui a gente pode com o S arrumar, porque vai mudar mesmo a direção. A direção não, a borda, né, vai ficar menorzinha. E agora a gente vai fazer esse mesmo esquema em tudo. Aqui nos pininhos, seria mais fácil se a gente tivesse feito primeiro em um e depois a gente duplicasse, tá? Então a gente vai precisar fazer esse esquema de novo. Então vamos selecionar todos, menos um deles. Então, para fazer isso da melhor forma possível, a gente vem em seleção de laço, Wireframe, aí eu vou selecionar todos, menos um, deletar. E agora a gente entra nesse sozinho e vamos colocar uma sustentação só aqui embaixo. Vocês já vão entender por que só aqui embaixo. Aí coloca um Subdivision, 2 ou 1, tanto faz. Shade Smooth. Eu recomendo vocês usarem o menor número de Subdivision possível. Então, aqui no caso, eu vou colocar, por enquanto, só um, já que essa peça é bem pequenininha. E agora, vamos duplicar, igual a gente já viu. Spline Duplicates, no caso são, no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No total são 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 18. Então, 17. Spin Duplicates aqui. Ué. Ah, Spin Duplicates. Por que que não tá funcionando? Espera aí, vamos ver. O pivô tá no meio. Spin Duplicates. Use Duplicates. Era isso que precisava. Então, eu vou colocar aqui. E aqui entre tem 2, né? Pronto. Feito. Aí você pode arrumar melhor depois. Aqui no meio é a mesma coisa, gente. Tá? Então eu vou fazer rápido, já que a gente já viu como que faz. Então aqui a gente vai deletar com seleção de laço. O modo Wireframe para ter certeza que selecionamos tudo. Peraí. Aqui Shade Smooth, botão direito, Shade Smooth, para deixar assim bem maciozinho. Use Duplicates. Ué, ah, eu não tinha selecionado com A tudo. Use Duplicates. Pronto. Aí aqui, a mesma coisa.
Vou isolar. E a gente vai precisar sustentar aqui embaixo, né? Opa, peraí. Vamos precisar sustentar esse aqui do meio. Eu acho que agora é uma boa hora para mostrar para vocês o modificador de Bevel, que já faz isso para você. Então a gente normalmente coloca segmentos 2, por isso que é bom ligar o wireframe, para vocês verem o que ele está fazendo. Eu só não entendi o que está acontecendo aqui. Quando está acontecendo isso, vou dar para selecionar tudo, Merge by Distance. No caso, não removeu nenhum. Deixa eu ver se tem algum duplicado. Set origin to geometry. Individual medium point. Tá, vamos tentar de novo. Blender é muito assim. Às vezes a gente se depara com algum problema e a gente tem que ver o que está acontecendo. Geometry Arc, Profile em 1, Segments em 2. E mudando aqui o tamanho, o wireframe está ativado. Não sei porque um lado está diferente do outro. Deixa eu dar um Ctrl A, Rotation, All Transforms, viu? Era isso. O Ctrl A ele reseta a rotação, a escala, tudo, né? Então, quando estiver dando um problema que algum modificador estivesse se comportando de maneira estranha, você pode dar isso, que normalmente funciona. Então, tá vendo que ele sustenta tudo para mim aqui, ó. Estou mudando o tamanho. Vou colocar 0.01 para ver. Ele já sustentou para mim, então eu coloco um Subdivision agora. Eu vou tirar o wireframe para ficar fácil de ver. Eu coloco o Subdivision. Opa, é embaixo mesmo. E aqui eu vou selecionar um lado, eu vou dar Shade Smooth. Aqui, ó, Shade Smooth. Aí a gente vem aqui em Select, Invert, Shade Smooth. Pronto. E aí, se a gente vir aqui e colocar um Matte Cap tipo de metal, olha só como que fica legal. Porque se a gente colocar um Shade Smooth em tudo, é que nesse caso não está acontecendo nada. Mas a gente quer que tenha essa separação aqui no meio. Porque se a gente colocasse em tudo, poderia acontecer disso daqui sumir. Não é o caso, mas eu vou subir aqui mais para ficar assim bem pontudinho. Vou tirar esse matte cap. Pronto, agora a gente gira, faz as cópias. Então são 5 cópias. Você pode também colocar, ó, aqui, ó, eu girei 300. Mas como eu tô fazendo no olho para ficar certinho, você pode colocar o número também. Então, aqui no ângulo, ele pode girar o quanto você quiser para ser bem preciso. Só que como aqui já estava um pouquinho fora, ó, se eu colocasse 300 ia ficar um pouquinho torto aqui. Pronto. Aí agora aqui no meio, vou isolar para ser mais fácil para vocês verem. E é a mesma coisa, gente. A gente vai sustentar aqui, aqui. E eu esqueci de uma coisa. A gente vai tirar essa parte de baixo, porque ela não vai aparecer. E depois vocês vão ver, quando a gente abrir o V, que mais faces,
mais difícil fica para abrir o V. Então, é melhor só ter essa mesmo. E aqui a gente sustenta aqui embaixo. Deixa eu ver se já dá para adicionar um subdivision. Precisa colocar mais um aqui, ó. E aí a gente já pode dar um shade smooth. E olha como que ficou. Perfeito. Se você adicionar dois, você vai ver que vai ficar bem redondinho. Mas como a gente está fazendo para jogos, eu vou tentar manter o mínimo possível. Tá? E pronto. Agora só falta a madeira. É a mesma coisa, tá? Para fazer a nossa madeira. Como eu já estou aqui com todas as cópias e elas estão em mirror, eu posso fazer uma por uma, mas eu vou preferir, como é retangular, não vai dar muito problema, eu vou colocar logo o bevel, eu vou aplicar o mirror, tá? Eu vou colocar o bevel, 2 segmentos, profile em 1, ó, tá vendo o que acontece? Ele mantém o perfil. E o Sharp em Arc, eu sempre coloco em Arc, porque evita alguns artefatos. E agora a gente adiciona um Subdivision Surface, pode dar um Shade Smooth. E se a gente colocar mais, ele fica mais assim. Só que no caso tá perfeito, do jeito que a gente quer. Podemos voltar aqui e tá pronto, ó. Como ficou bem certinho.